Bom dia, galera. Professora Joelma. Vamos dar início à apostila 3, capítulo 2. Nós estamos falando do continente americano. Então, dentro do que a gente comentou lá no primeiro capítulo, o continente americano, ele é um continente que ele é um dos continentes que tem uma dimensão longitudinal que acaba dando a ele uma grande diversidade climática, vegetativa e até mesmo geológica. Então, para a gente falar um pouquinho das características naturais do continente americano, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, a América tem a sua formação geológica muito antiga. Ela se deu lá na deriva continental, quando as placas tectônicas começaram a se movimentar e houve o afastamento e até mesmo rompimento e surgimento dos continentes, tá? Então, quando as placas tectônicas começaram a se movimentar, a placa sul-americana e norte-americana, ela se movimentou por inteiro. E ao se movimentar, ela em algumas partes, ela encontrou barreiras, ela encontrou, vamos dizer, obstáculos. E esses obstáculos fizeram com que as placas se chocassem e havendo aí algumas formações rochosas. Então, os primeiros aspectos que a apostila traz para a gente, primeiro, é a vasta extensão territorial, quer dizer, o tamanho do continente em si, que vai desde o hemisfério norte até o hemisfério sul, pega os dois hemisférios, né? Vai desde o Círculo Polar Ártico até quase a extremidade do Círculo Polar Antártico. E devido a ele pegar toda essa extensão longitudinal, de norte a sul, passa por 4 paralelos, né? Linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, quase Círculo Polar Antártico. E nisso, a América, ela acaba tendo aí uma diversidade muito grande em temperaturas, né? Em pluviosidade, dando a formação de diferentes tipos vegetativos, tá? E, consequentemente, devido à sua formação rochosa, a gente tem aí uma característica de relevo e hidrografia também diferente, que vão contribuir muito, tá, para o processo de ocupação. A gente tem que lembrar que a fixação de pessoas no continente, ela sempre estará atrelada ao solo e à parte hídrica. Lembra lá na história? O homem se tornou sedentário, parou de ser nômade, porque ele desenvolveu a agricultura. E para desenvolver a agricultura, ele precisou aprender a cultivar o solo, e esse solo ser um solo fértil, e ao mesmo tempo estar perto de recursos hídricos, para ele poder sobreviver, se alimentando da água, e ao mesmo tempo irrigando aquilo que estaria cultivando. Então, esses dois fatores, o relevo e a hidrografia, e consequentemente o tipo de clima, o tipo de solo, o tipo de vegetação encontrada, vão justificar o processo de ocupação do continente europeu. Vão dar, vamos dizer, base de entendimento por que ele é assim e por que há uma concentração maior em determinadas regiões, tá? E aí a primeira parte da apostila, ela começa a falar das características físicas, principalmente relevo. Então, a América, ela pode ser identificada com 4 tipos de relevo. Então, 4 grupos de relevos fazem parte específica da formação geológica da América. São eles. Então, eu tenho na costa oeste, então, próximo ao Oceano Pacífico, lado oeste, eu tenho o quê? O encontro de uma placa tectônica
com outra placa que está abaixo do oceano, que fez com que essa região aqui tivesse um fenômeno, um dos movimentos das placas tectônicas, chamada de transformante. Quando uma placa se desloca em direção ao centro da Terra, voltando a ser lava vulcânica, e outra placa, ela ergue-se sobre a outra, dando a formação de uma formação de relevo recente. Então, quando eu pego esse lado oeste da América, eu observo que eu tenho um relevo que a gente chama de dobramento, se dobrou um pedaço de rocha, sobrepôs ao outro, dando origem a uma cadeia de montanhas, que vão, na América do Norte, chamar de montanhas rochosas, na América Central, principalmente no México, serras, e na América do Sul, Cordilheira dos Andes. Então, a primeira característica física de relevo da América são altas cordilheiras, que estão concentradas na parte oeste da América. Na parte central, tanto da América do Norte, quanto da América Central, quanto da América do Sul, eu tenho o que a gente chama de áreas sedimentares. Por quê? Então, as montanhas, elas ficam expostas ao vento, à chuva, à variação térmica, frio, quente. E isso ocasiona o que a gente chama de intemperismo. O que é o intemperismo? É a erosão do relevo. Então, o relevo começa a se desgastar, começa a se dissolver, e esse dissolver dela vai criando terra, vai criando areia, e que a chuva, o vento vai arrastar. Vai arrastar e vai acumular onde? Nas áreas mais baixas, nas áreas centrais do continente, formando o que a gente chama de planícies. Essas planícies são áreas o quê? Rebaixadas. São áreas planas. Nas planícies, devido ao acúmulo, de sedimentos, eu tenho algumas formações de algumas áreas de morros, de vales, de pequenas serras, de pequenas oscilações, ondulações sobre o relevo. Então, à medida que vão se acumulando, vão formando pequenas ondulações na parte interna também, e que vão dar origem ao que a gente chamamos de depressão. Então, na parte central, eu tenho, além de planícies, eu tenho depressões, que estão nas áreas mais baixas da América. Na costa leste, que seria na região do Oceano Atlântico, eu tenho uma formação de relevo um pouco mais também desgastada, que, devido à chuva, devido aos ventos, também arrasta esse sedimento para a parte central, tanto da América do Norte quanto a América do Sul. Esses relevos da parte leste, quer dizer, da região do Oceano Atlântico, eles são mais antigos. Por quê? Não tem próximo a eles nenhuma fissura na placa tectônica que cause algum movimento, terremoto, que possa dar a origem a uma nova formação de relevo. Então, são relevos antigos, muito antigos. Quanto mais antigo é o relevo, mais desgastado ele é. E, por consequência, o que eu tenho nesta região leste? Eu tenho planaltos, que são montanhas antigas desgastadas, que começaram a perder altitudes. Então, na parte leste, eu tenho planaltos. Na costa do Atlântico,
E na costa do Pacífico, o que acontece? Existem o que a gente chama de planícies litorâneas. São áreas próximas ao oceano que normalmente são áreas de praia, né? E que, devido à erosão, ao desgaste das rochas no fundo do mar, vão se acumulando resíduos em todo o contorno do continente, formando uma área rebaixada, chamando de planícies. Então, são planícies litorâneas ou costeiras, tá? Que são formadas do quê? De sedimentos marinhos e fluviais. Sedimentos do mar e até mesmo dos rios. O rio sempre nasce da área mais elevada e se desloca para as áreas mais baixas. E no se deslocar, leva resíduo e que vão acumular nas áreas mais baixas, tá? Então, essa é a característica física do relevo. Então, voltando, é predominante a característica de se encontrar no relevo da América, na parte oeste, altas cordilheiras, na parte central, planícies e depressões, e na parte leste, planaltos e montanhas. No contorno do continente, eu ainda encontro o quê? Planícies litorâneas que são formadas devido aos resíduos marinhos e fluviais que são carregados ou pela força do mar ou pela força dos próprios rios, tá? Ainda falando das características físicas, então, aqui ele vai ressaltar o que eu já expliquei para vocês. Então, na costa oeste, que seria do lado do Oceano Pacífico, eu tenho formações montanhosas jovens, devido ao movimento da placa tectônica. Então, são formações geológicas mais recentes. Cadeias de montanhas com altas altitudes e de grandes extensões. Cercas tem áreas, por exemplo, no decorrer do percurso, áreas de mais de 15 mil quilômetros, por exemplo, na América do Norte, do Alasca até o México, eu tenho lá as montanhas rochosas. Na região da América do Sul, desde a Venezuela até o Chile, eu tenho quem? A Cordilheira dos Andes, tá? Essas áreas são de altitudes, são mais elevadas, e por ser áreas de mais altitudes, normalmente suas pontas são cobertas por gelo, porque quanto mais alto é o lugar, menor a oxigenação e menor a variação térmica. Então, a ocupação nessas áreas é inabitável, porque áreas muito elevadas eu não tenho oxigênio e, por consequente, eu não tenho condições térmicas de se viver, tá? Então, dificilmente você vai encontrar pessoas tanto morando na Cordilheira dos Andes, quanto também morando nas montanhas rochosas, exceto em áreas um pouco mais rebaixadas, onde haja um clima mais favorável e a presença de oxigênio. Essas regiões são regiões, se são regiões de idade geológica recente e de formações jovens, é porque são áreas sugestíveis à atividade vulcânica. Quer dizer, são áreas que ocorrem erupções vulcânicas. Existem vulcões ativos que normalmente, quando entra erupção, por ocasião da movimentação da placa, né, das placas tectônicas, levam tanto a erupção vulcânica quanto também a terremotos, tá? Na parte que a gente comentou, que seria a parte das planícies, então na parte central, que eu tenho planícies e depressões, são áreas normalmente tanto na América do Norte, quanto na América Central, quanto na América do Sul, são áreas de acúmulo de sedimentos ocasionados pelo movimento, né, dos rios que levam esses sedimentos para as áreas mais baixas, criando
as planícies. Então, eu tenho tanto planícies quanto depressões. O exemplo, eu tenho na América Central a planície central, na América do Norte, perdão, eu tenho a planície central, na própria região da América do Sul eu tenho a planície do Pantanal, e as depressões, eu tenho depressões tanto no Amazonas quanto na América do Sul, na região do Chaco, tá? Então, essas regiões são áreas normalmente de acúmulos de sedimentos. Na costa leste, quer dizer, no Oceano Atlântico, por ser áreas mais antigas e não ter movimento da placa tectônica, a sua formação rochosa é muito antiga. Então, ela é muito desgastada devido às variações climáticas, devido até mesmo à erosão do passar do tempo. Então, o que eu tenho? Eu tenho relevos mais sedi-acidentados, como essa foto está mostrando, aonde a altitude não é muito expressiva, e por não ser muito expressiva, elas acabam o quê? Tendo aí um formato mais ondulado, tá? Então é bastante desgastado pelos agentes erosivos, no caso o vento, a chuva. E aí o que eu tenho de características? Então na América do Norte eu tenho o Planalto Laurenciano. Aonde é o Planalto Laurenciano? Então, para a gente poder identificar, isso é interessante principalmente para uma avaliação, aonde cada um desses relevos se encontram, para que vocês possam ir bem numa avaliação. Então, aqui, ó, na América Central eu tenho, na América do Norte, eu tenho o Planalto Laurenciano, eu tenho os Montes Apalaches na América do Norte. Na região da América Central, eu tenho a Serra Madre Ocidental e Serra Madre Oriental. Na parte da América do Sul, eu tenho o Planalto Brasileiro, Planalto das Guianas e tenho a Serra do Mar ou a Serra do Espinhaço. Então, essas regiões aqui, nessa extremidade do Oceano Atlântico, são áreas desgastadas. Então, é uma formação de relevo muito antigo e por ser muito antigo, ele tem um formato um pouco mais arredondado, tá? Que caracteriza-se devido ao processo de erosão que essa região enfrenta, tá? Com as chuvas, com os ventos, as variações climáticas que essa região passa, tá? Então, essas são as características físicas de relevo que a região da América do Norte ou da América Central e da América do Sul apresenta. Outra evidência bastante pertinente à América é a sua variação climática. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, eu volto a repetir. Então, vai desde o Oceano Glacial Ártico, então passa por 4 paralelos, chegando à extremidade aqui do Trópico de Capricórnio, quase chegando muito próximo mesmo à região do Círculo Polar Antártico. E por causa disso, aí tem a questão da luminosidade da Terra. A Terra tem um eixo de inclinação, então os raios solares atingem a região do Equador com maior força, então as temperaturas são mais elevadas, e à medida que eu vou me distanciando tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul, a tendência é o quê? Haver menor incidência solar, havendo menor variação térmica. E, consequentemente, eu vou ter o quê? Diferentes tipos de clima no decorrer de toda a América. Então, a América apresenta uma grande variedade climática. E por essa grande variedade climática, eu tenho diferentes tipos de clima e cada um deles com uma característica específica. Então, a gente vai falar rapidamente de cada um, evidenciar algumas características primordiais de cada um, porque clima é uma coisa que a gente precisa realmente entender algumas evidências para poder tentar identificar. Então, clima equatorial, já está falando, é na linha do Equador.
Então, se é um clima que está na linha do Equador, é um clima que recebe mais luminosidade, mais sol. Então, se é mais sol, mais quente. Se ele é mais quente, o processo de evaporação é maior. Se o processo de evaporação é maior, a quantidade de chuvas também é maior. Então, a umidade também é maior, tá? Então, há uma alta pluviosidade, então chove-se mais, e por chover mais, essas chuvas são bem distribuídas, tá? São distribuídas no decorrer do ano. Diferente de outros climas que vocês vão ver que chove mais numa época e chove menos em outra, tá? Então, essa é a característica de um clima equatorial. Quando a gente fala de outros climas, também encontrados na região da América, eu tenho o clima tropical, que apresenta temperaturas médias. Por que médias? Porque ele está falando, é um clima tropical, está entre os trópicos. Que trópicos? Entre o Equador e entre o Trópico de Câncer ou o Trópico de Capricórnio. Está numa fase de transição. Sendo uma fase de transição, as variações são muito presentes. Então, eles mudam muito fácil, né? Oscilam muito durante o ano, principalmente pela influência de massas de ar que vêm do oceano. Acabam trazendo características do oceano, mudando o tipo de clima daquela região. Clima subtropical é também um clima de transição, está na zona temperada, então aqui já é diferente. O clima tropical, ele está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, eu já estou numa outra fase, com uma predominância maior e uma tendência maior para quedas de temperaturas. E com isso, o que vai acontecer nesse clima subtropical? É um clima de transição onde as zonas temperadas são mais frias, que já está mais em direção ao Círculo Polar Ártico ou ao Círculo Polar Antártico, e nas áreas próximas ao trópico mesmo, quer dizer, na faixa do trópico mesmo, é mais quente. Então, eu tenho invernos a menos e verões quentes. Normalmente, a variação é de 18 graus. E aí, o que acontece aqui? Ó? As chuvas também são bem distribuídas. Nas áreas litorâneas, eu tenho a presença de climas desérticos, que normalmente são ocasionados por quê? Pela influência das correntes marítimas. São rios que correm dentro do oceano e que trazem variações térmicas para as áreas litorâneas. E com isso, há o quê? Uma escassez de chuva e temperaturas altas durante o dia e durante a noite, um frio muito alto. Clima semiárido normalmente é um tipo de clima também de transição, tá? Porque ele está entre o clima desértico para um clima tropical. Então, ele está mudando de um clima desértico para um clima subtropical. Então, essa transição de faixa vai criar o clima semiárido, que é um clima quente, com temperaturas médias anuais e escassez ou até má distribuição de chuva. Clima mediterrâneo ocorre especificamente na região da Califórnia e na região do Chile. Então, eu vou achar clima mediterrâneo somente nessas regiões da América. São climas que o inverno é chuvoso e o verão é seco. Clima temperado, ele é um clima que tem o verão bastante quente e o inverno muito frio. E o clima temperado, ele tem uma característica típica dele. Você consegue identificar nitidamente as estações do ano. Então, você consegue ver as mudanças do clima através do quê? Da paisagem. Então, você começa a ver as plantas florescerem. Opa, se está florescendo, primavera, então as temperaturas vão ser mais razoáveis, vai chover mais. Se as folhas começam a cair ou começam a mudar a pigmentação, ficando meio amarelada, depois meio alaranjada,
depois amarronzada, então já começa o processo de mudança de estação, né? Indo para um outono, indo para o inverno. Então você consegue evidenciar essas mudanças na paisagem no clima temperado. Clima frio, ele é um clima que se encontra em regiões de altas altitudes, áreas mais elevadas, então são áreas de montanhas, né? Que a temperatura é um fator visível por causa da altitude. Quanto mais alto, menos oxigênio, menos calor. Então, há uma temperatura. Então, o verão, por exemplo, nessas áreas é 10 graus. E o inverno, ele é bastante rigoroso, ele chove em formato de neve, tá? Há cobertura de neves, então são áreas de montanhas onde os picos das montanhas são cobertos por neve. Clima polar, por quê? Tanto ao norte quanto ao sul, eu tenho quem? O Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, nas extremidades, eu consigo encontrar esse tipo de clima. Então, na região da Groenlândia, na região do Alasca, eu vou ver um clima polar. Na região da Patagônia, ali na Argentina, eu vou ver um clima polar. Clima frio de montanha, toma cuidado para não confundir o frio de montanha com o frio, clima frio. Clima frio, altas altitudes. Clima frio de montanha, ele já está dizendo, predomina-se em áreas do oeste do continente, então lado do Oceano Pacífico, tá? Em áreas de elevadas altitudes. Então, aonde eu vou ver isso? Nas montanhas rochosas, na Cordilheira dos Andes. Especificamente nestas regiões. Somente vai se aparecer nessa fase, tá? Aí tem um exercício de reflexão sobre a questão da variação térmica na região próxima à linha do Equador, na região da Colômbia e do Peru. Isso está atrelado ao quê? Ao sentido longitudinal da América, que vai dar essas oscilações climáticas da região. Lógico, se a gente está falando de clima, então eu estou falando de calor, eu estou falando de chuva. Então, se eu estou falando de calor e estou falando de chuva, óbvio que dentro desse calor e chuva eu vou ter o que a gente chama de fotossíntese. E a fotossíntese vai me dar origem de quem? Da formação vegetal. Então, a vegetação da América, ela também é diferente. Ela é diversa, porque eu tenho diferentes tipos de clima, eu tenho diferentes tipos de vegetação. E aí eu falo com vocês já já sobre isso. Beijos!